Queridos amigos, queridos irmãos, a passagem das Escrituras Sagradas para a qual eu chamo a sua atenção nesta noite está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, eu lerei o versículo de número 28. Em Atos, capítulo 26, versículo de número 28, e disse Agripa, o rei Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Nosso título nesta noite, baseado nesta resposta do rei Agripa, é quase salvo, mas ainda assim perdido. Quase salvo, mas ainda perdido. Bem, por pouco, diz Agripa, quase. Faltou pouco que eu me tornasse um crente em Jesus Cristo, que eu abraçasse a fé no Salvador, que eu confessasse a Ele os meus pecados e clamasse dele seu amor, sua misericórdia, sua salvação. Essa é a resposta do rei Agripa à pregação de Paulo, à declaração do seu testemunho de conversão. Quase me persuades, Paulo, a me tornar um cristão. Bem, este é o rei Agripa II, neto do rei Herodes, o Grande, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, filho do rei Herodes Agripa I. Seu nome oficial era Marcos Július Agripa. Recebeu o título de Agripa II porque seu pai era intitulado Agripa I. Último governador da dinastia dos Herodes na região da Judéia, tinha por irmã Berenice, Mariamne e Drusila. Drusila é casada com Félix, que é mencionado no capítulo 24 do livro de Atos. E, como nos diz Joséfos em seus registros, Agripa II em um relacionamento incestuoso com a sua irmã Berenice. Seus pais morreram, ele tinha 17 anos de idade. O imperador era Cláudio César, amigo de Herodes, o segundo, que o manteve, Herodes I, e manteve o seu filho Herodes II na corte. Assim, Herodes Agripa, ou Herodes Agripa I, cresceu como um romano. Nascido na Judéia, criado em Roma, portava a cultura romana, falava o latim, conhecia a ciência romana, os filósofos romanos, não era um politeísta, manteve o culto, a fé no único Deus, o Deus Jeová, o Senhor, mas crescer ali. Cresceu com os filhos do imperador, fez grande amizade com eles e em um determinado momento, tendo crescido já adulto, o imperador o constitui procurador em uma determinada região na Judéia, que passava o terreno do seu governo passava próximo, por dentro da Judéia, ocupava Jerusalém e Cesareia. Ele teve por alguns anos domínio sobre aquela região e recebeu um título, apelido de rei, rei Agripa. Embora não era um rei, era um governador, esse era um apelido gentil e é por isso que ele é chamado aqui de rei, rei Agripa. Tinha uma amizade muito próxima do historiador também judeu-romano Joséfos, e a partir dos escritos do historiador Joséfos nós temos muitas informações a respeito de Agripa II. Ele governava aquela região para César. Não era um homem tão maligno, se eu posso colocar nesses termos, quanto o seu pai, Agripa I, que foi um sério, forte perseguidor dos cristãos. Agripa II, este aqui, era um prosélito judeu, cria nos profetas, conhecia muito da lei, talvez não ia à sinagoga com frequência, mas cria no Deus de Israel e conhecia muita coisa da lei judaica, dos costumes da lei cerimonial e da maneira de viver daquele povo, se identificando também com um povo judeu, embora um romano, por direito, não de nascimento, mas recebido do imperador. Nós lemos que Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, estava preso. Havia sido acusado por aqueles judeus e havia então sido levado para Cesareia, onde ali estava o quartel do governo do rei Agripa e outros também. E ali ele seria ouvido por muitas pessoas e, como Deus o revelou em sonho, ele daria o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus até a governadores, a reis, a pessoas de grande poder e levaria o Evangelho a longas distâncias. No capítulo 25, versículo 13, estou trazendo aqui o pano de fundo, nós lemos que, passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Festo tinha autoridade também naquela região, mas não maior do que Agripa I. Agripa e sua esposa, ou melhor, sua irmã, Berenice, descem para Cesareia para visitar aquele amigo romano também.
Passando muitos dias ali, nós lemos, Festo compartilha com Agripa e Berenice sobre um homem preso ali, de muitas palavras e muito conhecimento da religião judaica, que tinha sido acusado pelos judeus de um crime, e eles clamavam pela morte deste homem. E no versículo de número 22 do capítulo 25, nós lemos que então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Amanhã chegando, no versículo 23, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. A audiência formada, e nós lemos então que no versículo 1 do capítulo 26, é dado a Paulo o momento de defender-se e de explanar a sua razão, a sua defesa. Ele havia apelado para Roma, porque era um cidadão romano também, Paulo, ele não poderia ser morto pelos judeus. Porém, Festo não poderia enviar Paulo sem uma carta de recomendação ao imperador, dizendo: este é o caso, e ele pede então a Agripa que ouça Paulo e o ajude a escrever esta carta. Assim eles se reúnem, e no versículo 1, depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão, o que é um símbolo de respeito, em sua defesa, ele começa então a responder, a declarar a sua história. E nós lemos que Agripa tinha muito conhecimento das coisas judaicas, porque no versículo de número 2, Paulo diz: tenho por feliz, eu estou feliz, aliviado, contente, ó rei Agripa, de que perante ti e não outro, me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Sabendo eu que tens, Agripa, conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Paulo se alegra em poder explicar para um governador que entendia a lei judaica, os costumes judaicos, e aquilo que ele diria ali seria compreendido pelo rei Agripa II. Ele inicia sua defesa então no versículo de número 4. Ele diz que foi preso por causa da esperança da ressurreição prometida aos pais. Ele estava pregando a ressurreição dentre os mortos. Ele estava pregando que Jesus Cristo, o Messias, foi morto por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E foi neste momento que a turba judaica buscou matá-lo. E ele foi salvo pelos soldados romanos ali no Forte Antônia e depois enviado para Cesareia. Então, a partir do versículo de número 9, ele dá o testemunho da sua conversão, como Cristo o derrubou do cavalo do seu orgulho e soberba no pó do arrependimento, abriu seus olhos, o levou à fé e o transformou em um apóstolo, de perseguidor a apóstolo de Cristo. E no versículo de número 24, chegando ao nosso texto, Paulo estava dizendo estas coisas e falando da graça de Deus em Cristo Jesus e da esperança, e ele está dizendo: eu sou um pregador e o meu ensino não é algo novo. O meu ensino é ortodoxo, eu estou pregando aquilo que os profetas pregaram, aquilo que Moisés pregaram sobre a ressurreição do Messias e a ressurreição dentre os mortos. Eu não estou inventando doutrina nova, contaminando os judeus, afastando os judeus da verdade, da lei de Deus, da palavra de Deus. Eu prego a Cristo como Moisés e como os profetas. E ele segue persuadindo, ele segue falando sobre a necessidade de um Salvador, de que aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias eram recursos visuais apontando para Cristo, que os profetas declararam a vida de um Salvador. Talvez Isaías 53 ele leu de pensamento, de memória e explicou o sentido. O seu discurso é maior aqui, eu penso que aqui é um resumo do que ele disse. Ele segue urgindo, então ele passa do tom do seu testemunho para urgir, apelar e instar com aquele homem que o estava ouvindo. É muito interessante, não é o tema nesta noite, mas faço um pequeno parêntese. Essa é uma boa maneira de evangelizar. Ele começa de uma maneira geral sobre o Senhor, ele fala sobre a nação, ele fala sobre outros, ele dá o seu testemunho, e então ele começa a lidar com a pessoa. Você percebe o tato? E nesse momento, quando ele passa a dirigir esta mensagem a Agripa e a todos aqueles que estão ouvindo ali, nós lemos no versículo 24 a 26, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo era um homem de grande conhecimento, ele conhecia os poetas gregos, ele falava latim, ele falava aramaico, ele falava hebraico, ele falava grego, escrevia em grego, era um homem de grande conhecimento. Mas aqui ele está falando sobre a verdade em Cristo Jesus apenas. Mas Festo, que era um romano, acostumado a esse tipo de oratória, se levanta e diz: você está confuso, Paulo? Há muita leitura,
está subindo à tua cabeça, você não sabe o que está falando. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, ele se refere agora a Agripa II, diante de quem também falo, com ousadia, sabe estas coisas sobre Cristo, sobre a sua crucificação há pouco tempo atrás em Jerusalém, sobre o seu ensino, sobre os seus milagres, sobre as suas curas, sobre as suas palavras de vida eterna. Agripa sabia de tudo isso, e ele sabia porque isso não aconteceu em qualquer canto, em qualquer esquina oculta. Assim ele se defende, ele dá o seu testemunho. E no versículo 27 ele passa a instar com Agripa e diz: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ele se dirige pessoalmente agora a Agripa. É interessante, não é? Parece que todo mundo esqueceu ali que ele é o prisioneiro. Ele estava agora fazendo perguntas a todo mundo ali e conduzindo todo mundo na palavra. E todo mundo está ouvindo. Esse é o poder de Deus conduzindo Paulo para testemunhar de Cristo Jesus àqueles líderes. E ele fala diretamente a Agripa, porque ele sabe que a Agripa conhecia muito dessas coisas a respeito do Messias, que ele havia lido que o Messias nasceria e que ele deveria sofrer e ser um sacrifício no lugar de pecadores. E assim ele pergunta: crê tu nos profetas? Isto é, crês tu naquilo que os profetas têm dito a respeito do Messias? Ó rei Agripa, bem sei que crês. Paulo perseverava, Paulo urgia, Paulo instava, Paulo estava evangelizando este homem e todos os que estavam ali. E no versículo 30, tendo dito isto, versículo de número 27, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco. E disse Paulo: provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, a não ser o fato de eu estar preso, exceto estas cadeias. E dizendo isto, apelando diretamente à consciência, urgindo com o coração de Agripa, dizendo ele isto, versículo 30, levantou-se o rei, o presidente, Festo, e Berenice, e os que com ele estavam assentados, e apartaram-se dali. Ele ouve o que o Paulo diz. Paulo instiga o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele compreende muito, muito do que Paulo está dizendo. Ele é persuadido a respeito dos profetas que falam sobre Cristo, a necessidade de um Messias, a necessidade de um Salvador, o pecado que habita dentro do coração de cada pessoa e a necessidade da graça de Deus pelos méritos de Cristo para justificar um pecador. E quando Paulo se dirige diretamente a ele com esta pergunta, ele diz: por pouco, Paulo, por pouco me persuades. E Paulo toma esta palavra e continua urgindo: ó, que por pouco, que por muito tu cresças, e todos aqui. E tendo dito isto, levantou-se o rei e toda a comitiva em silêncio e saem. Nenhuma resposta ele dá a Paulo. Como gostaria que todos aqui conhecessem o Salvador. Ele está dizendo a Agripa: como eu desejo em minha alma que tu, ó Agripas, conheça Cristo Jesus, o Salvador. E neste momento ele se levanta. Não dá nenhuma resposta ao apóstolo Paulo. E em silêncio se vira. E você pode ver a corte se levantando, Festos, Berenice, os atendentes, Agripa na frente em silêncio, vira as costas e se vai. Ele não diz nada. Eu me pergunto nesta noite se isto está acontecendo com alguém aqui, nesta congregação, alguém que nos assiste. Você crê em muitas coisas do Evangelho, da Palavra de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Salvador que Deus enviou a este mundo? Que o perdão é oferecido gratuitamente a todo pecador arrependido? Você crê em várias e muitas coisas da Palavra de Deus, mas você rejeita Cristo silenciosamente. Você não ataca, você não critica, você se levanta em silêncio, sem questionar, sem atacar, e como Agripa, em silêncio, sai para a perdição eterna.
Eu me pergunto se este é o caso de alguém aqui. Você tem conhecido muito do Evangelho da Graça Redentora. E você crê em muitas coisas da Palavra de Deus. Mas a sua maneira de rejeitar a Cristo e rejeitar o chamado ao arrependimento é uma maneira muito refinada. Tendo ouvido a palavra, tendo ouvido de alguém, você não ataca, você não questiona, você em silêncio rejeita a palavra de Deus, a voz do Espírito, a persuasão do alto em tua alma, para como Festo sair por estas portas para mais uma semana sem perdão, não salvo, não seguro, não perdoado. Ó, queridos amigos, com que sutileza tudo acontece. Agripa ouviu o maior pregador do Evangelho em toda a história da humanidade. Cristo é o Evangelho, Paulo um pregador do Evangelho. Ele se levanta, se vai e é o fim. Não é trágico? Ele chegou tão perto, tão próximo do perdão e da vida eterna, quase salvo, mas por fim perdido. Joséfos registra que ele morre aos 70 anos de idade, sem filhos, sozinho, abandonado por seus amigos romanos. Abandonado pelo imperador, tão perto da salvação. Quero trazer mais um caso de um quase cristão. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo de número 33 ao versículo de número 38, nós temos um outro governador romano, não era judeu, romano, apenas romano, que tinha autoridade sobre a Judéia e estava em Jerusalém. João, o Evangelho do Senhor Jesus, através de João, no capítulo de número 18, ele leu a respeito de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, assim como Agripa, como Félix, como Festo e todos aqueles generais, governadores, autoridades romanas, era um romano e conhecia e fora treinado no conhecimento da ciência e da filosofia. Eram filósofos, eram questionadores, eram pessoas que tinham grande conhecimento. Pensa sobre Roma como o estado da arte do conhecimento na época. As principais escolas ali de filosofia, de ciência, de medicina e tantas outras coisas, de guerra. E esses homens foram treinados naquele lugar. Eram homens que questionavam, que ouviam palavras, buscavam compreender estes conceitos. E um destes homens, Pôncio Pilato, a respeito de quem nós lemos também na história, ele tem um encontro, um privilégio tão grande de estar diante do Senhor Jesus Cristo, Salvador, e fazer-lhe perguntas. E eu leio em João capítulo 18, no versículo de número 33 ao versículo 38, estas palavras. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, como Agripa, tornou a ir ter com os judeus, virou as costas e se foi. Queridos amigos, aqui está uma pergunta filosófica, uma pergunta existencial, uma pergunta que está na mente, no coração de todas as pessoas, talvez não formulada com palavras e conceitos filosóficos. Aquele homem que talvez estava buscando pela verdade da existência, a verdade na história, por que dos impérios, por que as pessoas nascem, por que as pessoas morrem, por que alguns são grandes, por que outros têm um final fatal, terrível, horrível. O que é a verdade? Por que tantas vozes, tantas religiões, tantos dizeres? Qual é a moral? Qual é a base da moral? O que é a verdade? Talvez ele tenha lido os filósofos romanos,
gregos, em busca disso, e tenha chegado a uma conclusão deste tipo: o que é a verdade? Não existe a verdade. Ele faz então, Cristo declara: eu sou a verdade, e ele pergunta a Cristo, é uma pergunta retórica feita a si mesmo: o que é a verdade? E ali diante de Pilatos está a verdade em pé. E no lugar de parar para ouvir a resposta da própria verdade, Cristo Jesus, ele vira as costas e vai para as trevas e para uma eternidade perdida sem o Senhor. Queridos amigos, eu me pergunto se isso está acontecendo com alguém aqui nesta noite. Você tem feito perguntas, mas você não ouve o que o Senhor está dizendo na palavra. E como Agripa e como Pilatos, a sua maneira de rejeitar a verdade é com silêncio e voltar a virar as costas depois que ouve a palavra do Senhor, rejeitando assim, não respondendo ao chamado de Deus pelo Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Há alguém aqui agindo desta maneira nesta noite? Volte novamente ao capítulo 26 de Atos comigo, onde nós paramos. Nós lemos essas palavras no versículo 28. Atos 26, ele disse a Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele disse: Paulo, provera a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartaram-se dali, e apartando-se dali foram conversar. É trágico. Em silêncio eles se levantam e saem. Quase um cristão. Quase. Por pouco salvo. Querido amigo, ser quase salvo é estar totalmente condenado. Quase sobreviveu é ter perecido, ter morrido. Ter sido quase perdoado é estar totalmente condenado. Deixa eu tentar ilustrar essas palavras, uma ilustração que eu ouvi de um pastor há muito tempo atrás. A situação de Agripa é esta. Ele narra sobre um homem que estava fugindo do ataque de uma tribo indígena em determinado lugar em floresta. Correndo como louco, coração pulsando através daquelas árvores, se machucando todo, ele chega à beira de um precipício. Há uma pequena ponte antiga ali, feita de cordas e aquelas pequenas tábuas, muito antiga, velha, corroída pelo sol, pela umidade, por insetos. Ele corre sobre esta pequena ponte. As tábuas começam a quebrar, onde ele pisa, ele se agarra a uma corda. Os fios da corda começam a arrebentar e se soltar, há 4 cordas segurando em cada lado, 8 no total. Ele segue firme, atrás dele uma corda se arrebenta. Ele continua correndo e os índios estão chegando próximo da beira para matá-lo dali com seus arcos e flechas, muito provavelmente. Outra corda se arrebenta. A ponte começa a tremer e a balançar, ele desesperado, o coração batendo, ele segue em frente, agarrado àquela corda, chegando próximo da beira, mais uma corda se arrebenta. Ele teme, ele entra em pânico, ele dá um passo a mais para correr, e quando ele vai atravessando, passando pelo outro lado, a última corda se arrebenta e ele cai naquele precipício para se abrir e se arrebentar nas pedras. Ele quase conseguiu se salvar. Esta é a situação de Agripa. Você não pode ser um quase cristão. Você não pode entrar no céu como um quase salvo, como um quase crente no Senhor Jesus, alguém que concordou com a palavra, que ouviu muitos sermões, que foi movido, que foi tocado, mas nunca foi a Jesus Cristo em arrependimento de pecados em fé. Você pode ter sido uma pessoa que buscou a verdade, perguntou o que é a verdade e ouviu a resposta da palavra de Deus, mas preferiu permanecer quase salvo. Eu quero perguntar, o rei Agripa nunca abraçou a fé, nunca foi a Cristo, nunca encarou seus pecados, sua necessidade, nunca orou, nunca confessou. Por quê? Quando ele estava quase persuadido pela verdade
na mente, no coração, nas emoções. Por que, estando lá, ali, ele não foi salvo? Bem, eu penso que uma das razões é esta. Havia ali naquela corte um outro governador romano, Festus. O que aconteceria com ele se publicamente ele confessasse a fé em Jesus Cristo? O que fariam com ele? Bem, os judeus fariam um grande lobby contra ele na corte romana para acabar com ele, para destituir ele dali. Lhe seria tirado o direito de governador, lhe seria tirado todas as regalias, o poder, ele estaria sozinho, poderia ser morto porque não teria um recrutamento de soldados para protegê-lo. Festo estava ali, ele escreveria ao rei, ele escreveria a César. Ele não podia abandonar a sua posição. Joséfo, seu amigo historiador, nos dizia que ele era um bom administrador, mas ele amava muito a sua posição, ele amava muito o dinheiro, ele amava muito a si mesmo, ele era muito orgulhoso para encarar os seus pecados. E Berenice estava ali. O que seria dele quando ele abraçasse a fé cristã? Oh, queridos amigos, eu estou descrevendo alguém aqui nesta noite. Se o Senhor fala ao teu coração, não me entenda errado, eu não estou usando aqui um clichê emocional que todo pregador usa, mas Deus fala e nós ouvimos a sua voz quando nós somos desafiados pela sua palavra, quando nós somos movidos, quando Ele traz à superfície da nossa consciência e nos convence do nosso pecado, do nosso estado. Assim, se hoje você ouve a voz de Deus pela palavra de Deus, encare de uma vez os teus pecados diante do Senhor, confesse a Ele e peça. Se você sente e sabe no profundo do teu ser que você não tem vida espiritual e certeza de salvação, não termine este culto e rejeite ao Senhor mais uma vez em silêncio para sair por esta porta e entrar na eternidade, porque não nos pertence o amanhã. A cada momento a eternidade está diante de nós. Conversando com um motorista de aplicativo, era um pagodeiro, um cantor, e quase chegando aqui ele me perguntou: e o senhor, o que o senhor faz? Eu disse: eu sou por profissão, sou historiador, por vocação, sou um pastor desta igreja batista. Ele olhou para mim e disse: muito bom, um dia eu vou cantar para Cristo. E eu dei uma literatura para ele que tinha ali, e ele se foi. Eu já ouvi essas declarações muitas vezes. Um dia eu serei um crente. Eu te admiro, fulano de tal. Eu admiro os cristãos aqui nessa empresa. Um dia eu também vou ser um crente. Um dia eu serei um crente. Um dia eu irei a Jesus. Hoje, diz o Espírito pela palavra, se ouvires a voz do Senhor, não resista. Não permaneça quase crente, quase salvo. Ser um quase cristão. A bala perdida quase não acertou a cabeça dele, mas acertou. Ele terminou os seus dias no leito de morte. Ele quase ouviu com sinceridade e respondeu o Evangelho, mas à noite ele partiu. Ser um quase salvo é ser um perdido completo. E esta é uma das razões por que Agripa, este homem, um personagem como você e eu, histórico neste mundo, com seus valores, experiências e pecados, ouvindo do maior pregador do Evangelho, sendo persuadido, em silêncio rejeita a verdade. Eu creio que houve uma outra razão também. E a razão foi esta: o pecado falou mais alto na vida, na experiência dele. Seu incesto, sua vida pecaminosa, a corte romana, o pecado falou mais alto. Ter a liberdade de poder experimentar tantas coisas que a população comum não tem acesso, estar vivendo desta maneira em pecados, ter acesso ao que eu quero, a quem eu quero, o pecado falou mais alto em seu coração. Será que este é o caso de alguém aqui nesta noite?
e você é persuadido pela verdade do Evangelho, pela verdade do estado de tua alma, mas o pecado tem um domínio muito grande, porque fora destas portas, talvez eu viva um relacionamento de fornicação. Porque fora dessas portas, talvez eu esteja envolvido em uma tramóia contra a lei para ganhar. Porque fora dessas portas, eu me assento na roda dos escarnecedores, dos pecadores, e eu tenho grande prazer em estar ali. O pecado falou mais forte, e você tem ouvido a palavra de Deus, e você é persuadido, não ataca a verdade, é uma pessoa gentil, social, mas você rejeita Cristo em teu silêncio, porque o pecado tem um domínio em tua alma. Talvez seja uma cobiça por bens, ou uma cobiça por status social. E para alcançar este status e estes bens, eu preciso estar com pessoas que vivem contrário à verdade de Deus. Eu preciso fazer certas coisas e dar suporte a certas ideias que são contrárias à lei de Deus. Assim, com silêncio, eu rejeito a voz do Espírito e eu me volto ao meu pecado. E eu permaneço um quase cristão. Há muitos que frequentam uma igreja e são pessoas tão bacanas, e as conversas são sempre agradáveis depois do culto. Mas passam-se meses e anos e eles permanecem apenas amigos do Evangelho. Nada muda. Você vê na rede social ou no status do WhatsApp palavras de alegria, declarações sobre Deus, é tudo para mim, e isso e aquilo. Mas você nunca os viu, nunca os ouviu declarar: eu encarei meus pecados e fui a Cristo. Houve um tempo em que Ele abriu os meus olhos e eu vi o estado da minha natureza. Eu encarei a minha maldade, eu encarei a minha malícia, eu encarei as minhas mentiras, a minha dureza. Eu fui ao Senhor Jesus como um pecador arrependido. Eles permanecem amigos do Evangelho, quase salvos. Quase salvos. Deixe-me tentar explicar o que é ser quase salvo. Estar às portas da eternidade, ver os portais celestes, a glória da luz da Nova Jerusalém, a cidade, os santos, a beleza, a maravilha daquele lugar, mas está do lado de fora. E atrás de mim, ser sugado para dentro de um lugar de trevas, de horror, de chamas, um lugar de um remorso eterno e contínuo, ilustrado como um verme que nunca morre, porque tem sempre uma carne podre para se alimentar, uma consciência, um remorso que está sempre morrendo e nunca morto, sempre doendo e nunca aliviado, sempre irado consigo mesmo e nunca aliviado. Por quê? O eterno por quê? Por que eu não ouvi? Por que eu não respondi? Sempre angustiado por isso. E diante de mim um Salvador, e os portais da eternidade, e um convite gratuito do Evangelho, e eu convencido pelo Espírito, eu sentindo a minha necessidade, em silêncio, eu mais uma vez rejeito a Cristo e sigo a minha vida neste mundo. Quão triste, queridos amigos, quão tocante. Há uma terceira razão, porque sendo persuadido, ele não foi a Cristo. Ouça essas palavras, elas são tristes. E disse, versículo 28, Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu penso que ele falou estas palavras com muita emoção, com muito suspiro. Me recordo de uma outra pessoa que estava no leito de morte. O conheci, nunca foi a Cristo de verdade como um pecador. E ele disse essas palavras tão estranhas antes de partir: se o Senhor tivesse me chamado com um pouquinho mais de força, eu sei que eu teria ido. Quão trágico! Se Ele tivesse chamado mais uma vez, eu teria ido. Quantas vezes ele ouviu a voz do Senhor na consciência pela palavra e endureceu o seu coração e em silêncio rejeitou para voltar para os seus pecados.
Quão triste, meus amigos. A terceira razão, creio eu, foi esta: Agripa deixou para depois. Ele era um homem de estratégias, um homem calculista. Ele pensava que ele tinha em sua mão o domínio destas questões também da alma e da eternidade, e ele deve ter dito a si mesmo. Ele se levantou porque ele estava com medo de declarar a fé em Cristo, de se arrepender, e ele sai. Tendo dito isto, versículo 30, levantou-se e foi-se embora. Ele estava a ponto de clamar por misericórdia e salvação. Para que isso não acontecesse, em sua maneira fria, ele decide segurar as rédeas e diz a si mesmo: eu vou deixar isso para depois, para um momento mais conveniente, quando o governador não estiver aqui, isso, aquilo e aquilo mais. E eu lhe digo o que aconteceu então. Não me entenda errado. Há uma porta para a eternidade diante da nossa alma, da nossa consciência. Ela não está aberta o tempo todo. Não pense sobre o perdão de Cristo, o perdão de Deus, como água que você abre a torneira, você vai encontrar ali. Qualquer eu posso ir lá, vai ter perdão. Esse é um erro fatal. O perdão de Deus, a porta para a eternidade, é quando eu ouço a voz do Senhor pelo Espírito, tocando em minha consciência, me convencendo da minha necessidade. É colocado nesses termos: o Espírito de Deus, pela sua palavra, convence o homem do pecado, seu pecado. Eu sou um pecador. Da justiça de Deus, isto é, Deus proveu uma justiça que eu não tenho, Ele enviou o Salvador, e eu entendo isso. E me convence que há um dia de julgamento, há um dia de prestar contas, e a morte me lança na presença de Deus para ser condenado. Eu sou convencido disso. E eu rejeito. Eu não posso pensar que daqui meia hora, na próxima vez que eu abrir a palavra, esta porta vai estar aberta. E talvez você entenda isso. Ao tentar ler a Bíblia depois, orar ao Senhor, e a como andar num deserto árido, sem resposta alguma, sem sentir nada. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, Ele deixou para depois. Ele virou as costas e Ele se foi. Pilatos fez a grande pergunta: o que é a verdade? E a verdade, queridos amigos, não é um conceito, um sistema filosófico, é uma pessoa. E a verdade estava em pé diante de Pilatos. E no lugar de ouvir a resposta do amado Salvador, que respondendo a sua pergunta de coração, se fosse uma pergunta, lhe salvaria como salvou aquele salteador, ele simplesmente virando as costas diz: o que é a verdade? E deixou talvez para mais tarde. Você já leu sobre o final daquele homem em sua vida? Procure saber. Há alguém aqui assim, quase salvo. Quase salvo. E a luz deste mundo se apaga então para você. De repente. E a eternidade. Sempre me tocou aquele terrível acidente horrível que aconteceu na cidade do Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria, na Boate Kiss. Na época eu era muito jovem, a idade daquelas pessoas que morreram lá. Quantos jovens ali? Quase 300. E você lê um pouco sobre a vida deles, os relatos dele, que os pais disseram sobre eles antes de ir para aquela boate. E alguns deles tinham chegado no trabalho e tomado seu banho, se perfumado e saindo para uma noite. Outros frequentavam uma igreja, ouviam o evangelho. Eles tinham tantos sonhos e tantos planos. E foram para uma noite de diversão. Mas onde estão eles hoje, se não na eternidade? Hoje, se ouvires a voz do Senhor na palavra, não endureça o coração. Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a dar perdão e salvação e certeza de vida eterna. Vá a Ele nesta noite como você está. Creia no Senhor, creia indo e confessando. E peça. E permita, querido amigo, e permita que o Espírito de Deus, que fala pela palavra, te convença. Eu posso colocar nesses termos. E você responda. E você saiba e possa dizer: não mais um quase cristão, não mais quase salvo.
E não precisar ter que acordar de manhã e de repente encarar a verdade e dizer: mais uma noite e eu ainda não tenho certeza de salvação. Mais um dia e eu continuo preso aos meus pecados. Mais um aniversário, um ano passou e eu continuo longe do Senhor, sem certeza de salvação, preso, condenado, totalmente morto em meus pecados. Não permita isso quando o Evangelho te é oferecido gratuitamente. O poder de Deus está pronto a te transformar. Responda hoje, não diga amanhã, daqui a pouco. Vá ao Senhor em oração e Ele te salvará, querido amigo. Ele te salvará. Ele me dá autoridade para dizer isso. Eu ouso dizer isso, porque Ele diz isso. Se você for a Ele desta maneira, como um pecador, clamar e se entregar, Ele te salvará. Ele te perdoará. Então você poderá dizer pela primeira vez com sinceridade genuína dentro de você, diante de Deus: eu estou perdoado, eu estou livre, perdoado, livre, glória a Deus Todo-Poderoso, eu estou salvo, eu sou um filho de Deus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Pai de misericórdias, visita-nos, Senhor, com Teu poder nesta noite pela Tua palavra. Rompe a ignorância, a dureza e o amor pelo pecado. Tu enviaste o Senhor Jesus, o Salvador, e o Teu Espírito. Tem misericórdia de nós neste lugar. E vence, Senhor, pelo Teu poder, todas as resistências do coração. E faz com que muitos nesta noite conheçam a vida eterna em Cristo Jesus. Nós clamamos ao Senhor, nós te rogamos, estende o teu braço de poder e salva pecadores para a glória do teu nome, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele oramos e para o teu louvor. Amém.